Fala aí pessoal, começando mais um estudo bíblico e dessa vez trazer aqui mais um tema polêmico do qual os testemunhos de Jeová adoram usar para distorcer a Bíblia, para fundamentar suas doutrinas malignas. Então este tema é tirado diretamente do site deles, que é o site do jw.org, que é o site dos testemunhos de Jeová. Eu tirei um trechinho aqui para vocês, anotei, vou estar lendo aqui para vocês. Se vocês entrarem no site dos Testemunhos de Jeová, que é o jw.org, no tema relacionado à doação de sangue, vocês verão com os seus próprios olhos, verão que eu não estou inventando nenhuma mentira. Tanto que eu irei ler está no site deles, quanto os textos que eles usam para, aspas, supostamente provar que o Jeová deles está condenando tanto para quem doa sangue, para quem recebe a transfusão de sangue. Vamos ver se isso procede na Bíblia, né? Vou ler os textos que eles dão e eu irei refutar palavra por palavra para provar que isso é mais uma doutrina maligna deles. Então vamos ao estudo. Então pessoal, no site deles vai estar assim: porque os testemunhos de Jeová não aceitam transfusão de sangue? Bela pergunta, não é mesmo? E a explicação é esta. Olha só que cara de pau desse povo. Isso é mais uma questão religiosa do que médica. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento claramente nos ordena a nos abster de sangue. É o que eles dizem, né? Vocês estão vendo a cara de pau desse povo? Como é que eles incitam o povo a ter medo? Eles não incitam o povo a ter temor a Jeová, eles ensinam o povo a ter medo. Chega a ter pesadelo de Deus. E aí eles dão uma relação aí para, aspas, estar provando que Jeová vai condenar quem doa sangue, quem recebe transfusão de sangue. Eles dão uma relação de 4 textos aqui, que, segundo a mente perturbada desse povo, Jeová está provando na Bíblia que ele vai condenar. Então eu irei ler esses 4 textos, que é Gênesis, capítulo 9, versículo 4, Levítico, capítulo 17, versículo 10, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23, Atos, capítulo 15, versículo 28 ao 29. Então vamos à leitura. Eu irei estar explicando passo a passo do que, na verdade, o texto está querendo dizer. O primeiro texto, pessoal, que eu irei estar lendo, se encontra em Gênesis, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: mas não comam carne com sangue, que é vida. O texto está dizendo para não comer carne com sangue, que é vida. Podemos tirar que proveito aqui deste texto? A vida do homem está no sangue? Isso é bíblico? Correto. Disso ninguém tem dúvida. Nem o evangélico, nem o católico, nem o adventista do sétimo dia, nem, sei lá, muitas religiões sabem. Até candomblé, espiritismo, até esse pessoal aí, todo mundo sabe. Está careca de saber que a vida está no sangue. Até o pessoal ímpio, o pessoal da ciência, não tem o slogan, doe sangue, doe vida. Então todo mundo está careca de saber que a vida está no sangue. Até aí, não está dizendo nada. Só que a perturbação desse povo vem no começo da frase, onde está escrito: mas não comam carne com sangue. Comer carne com sangue. Por acaso, pessoal, quando você doa sangue, você come carne com sangue? Não, né? Então, pessoal, o que tem a ver comer carne com sangue com doação de sangue? Qual é a relação de uma coisa para outra? Nada, né? Mas esse povo eles conseguem enxergar relação nisso. Não sei aonde. E aí a gente volta um pouco
que esse povo não aprendeu que, para a gente entender o que significa um trecho do texto, a gente tem que voltar para o texto, a gente tem que ver nas entrelinhas do que aquele texto se refere. Então a gente tem que voltar. Então eu li o versículo 4 do capítulo 9, vamos voltar para o versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Esse texto aqui, pessoal, se refere depois que o Senhor enviou o dilúvio, né? Noé entrou na arca e sua família, eles foram salvos. O povo do tempo de Noé foi morto, afogado, tanto os animais que não entraram na arca, todos foram mortos, afogados. Noé ficou aquele período na arca até a água baixar, a água baixou. Noé saiu da arca. E aí o texto já diz, a aliança de Deus com Noé. Deus estabelece uma aliança com Noé, fazendo assim uma restauração na terra, a partir de Noé, construindo uma nova descendência santa, ou pelo menos tentando, né? E aí essas palavras que eu acabei de ler, versículo 1 ao 3, Deus já havia repetido, pessoal, estas mesmas palavras para Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, versículos 28 ao 30 vai dizer assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grãos, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então vocês viram que se repetiu de novo as mesmas coisas. Deus está repetindo as mesmas ordenanças. O Senhor está repetindo o que disse para Adão e Eva no Éden. Deus está repetindo agora para Noé e sua família, para eles porem em prática. E aí, no versículo 4, ele complementa: mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Ou seja, o texto está se referindo a quê? A você não comer carne de animal com aquele sangue, né? E sobre assassinato também, ó. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. O Senhor está falando aí de assassinato. Tanto você matar um animal por pura maldade, sem ter um proveito, sem você matar o animal para se alimentar, tanto você matar uma pessoa, ou até praticar canibalismo, você comer carne humana. É sobre isso que o texto está se referindo. O texto não está se referindo à doação de sangue, até porque nem existia isso na época. Eu não sei como é que o povo cai nessa, sabe? Coisas que nem existia, o povo usa para dizer que é proibido doar sangue e os tontos caem. Vamos para o segundo texto. Agora vamos para Levítico, capítulo 17, versículo 10. Todo
israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei, o eliminarei do meio do seu povo. Mais uma vez o texto está falando referente a comer sangue de qualquer animal. Ou seja, está falando de sacrifício a ídolos. Costumes de sacrificar animais a ídolos. É sobre isso que o texto está se referindo. O texto não está se referindo a nada em relação à doação de sangue. Como eu disse no texto anterior, até porque isso nem existia na época. Mas, para não dizerem que eu sou como eles que gostam de distorcer o texto, eu li o versículo 10. Vamos voltar do versículo 1 e vamos ler até o 10 para ver do que o texto se trata. Levítico, capítulo 17, versículo 1. O título do texto já diz: a proibição de comer sangue. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, não a ídolos, ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Ou seja, sobre isso que o texto de versículo 10 está se referindo. Não tem nada a ver a doação de sangue. Vamos continuar a leitura. Será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrifícios como ofertas de comunhão. Aí aqui ele vai ensinar como que os sacrifícios ao Senhor deveriam acontecer. Não da forma que eles faziam antes, oferecendo a demônios, a ídolos. Olhem a forma correta do qual o Senhor está descrevendo a Moisés, para instruir Arão, o sumo sacerdote Arão, de como que eles deveriam fazer com os animais que seriam sacrificados pelo pecado do povo. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, costume deles, costume ímpio, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo, ou seja, eterno, para eles e para as suas gerações, ou seja, para nós também, né? Diga-lhes, todo israelita ou estrangeiro, nós, residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Sei que eu disse nós e vocês vão dizer, não precisamos fazer mais esses sacrifícios. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele instaurou a nova aliança e não precisamos fazer. Sim, mas essas coisas voltarão a acontecer no reino milenar. Caso vocês não saibam, estas coisas voltarão a acontecer no reino milenar, no reino de Cristo aqui na Terra. E agora chega no versículo 10, que eles usam para dizer que Deus, o Jeová, estaria condenando quem doa sangue ou aceita a transfusão de sangue. Versículo 10. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Vocês entenderam do que o texto estava se tratando? Não tem nada a ver com doação de sangue. Ainda poderia ler os versículos em diante para esclarecer ainda mais. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida,
Por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também um estrangeiro residente. Estrangeiro aqui está se referindo aos gentios, né? Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Está se referindo a comer sangue, seja de animal ou seja de gente. Não transfusão de sangue. Transfusão de sangue é relacionada a gerar vida, a doar vida, a dar vida. Não a você tomar a vida para si, mas sim você compartilhar a sua vida com o seu próximo, cumprindo assim a lei. Por acaso a lei de Deus não diz, amai ao próximo como a ti mesmo? Quando você pega uma parte do seu sangue e doa para o seu próximo, você está tirando uma parte da sua vida em prol de outra vida. Você está tirando uma parte da sua vida para salvar outra vida. Isso não é cumprir a lei? Isso não é amar ao próximo como a si mesmo? Você negar uma parte do seu sangue para salvar a vida do próximo? Isso sim é pecado, é egoísmo. Entenderam como é que esse povo distorce as coisas e eles vivem no pecado, achando que estão vivendo em santidade? Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23, vai dizer assim, mas não comam o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Mais uma vez eles usam esse texto erradamente para querer dizer que não podemos doar sangue, nem aceitar a transfusão de sangue. Mas quando a gente volta um pouquinho ainda no texto ainda no capítulo 12 de Deuteronômio, vamos voltar para o versículo 20. Eu li o 23, né? Vamos voltar para o 20, vamos ver o que esse texto diz. Mas não comam o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Vamos ver o que o texto está se referindo, e vamos ver a vergonha que esse povo passa. Vamos ver do que Deus está se referindo. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne. Olha o que o Senhor vai dizer. Poderão comer o quanto quiserem. Ou seja, o texto aqui está se referindo a como fazer um bom churrasco. É isso mesmo, o texto está se referindo, o próprio Deus está se referindo a ensinando, né, como fazer um bom churrasco. Simplesmente isso mesmo. Quando o Senhor, seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme ele lhes prometeu, ou seja, o texto está se referindo quando eles recebessem a terra por herança, eles iriam aumentar o território deles, né? Aumentar o seu território conforme ele lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, disserem, gostaríamos de comer um pouco de carne. Olha o que o Senhor vai dizer. O próprio Deus vai dizer para eles, poderão comer o quanto quiserem. Seu local, agora o Senhor vai colocar as condições. Seu local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome, ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei. Em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Versículo 23, que é o que eles usam. Mas não comam o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Versículo 24, que eles não continuam lendo. Agora o Senhor vai ensinar como que se faz o churrasco.
vocês não comerão o sangue. Derrame-no no chão como se fosse água. Não o como, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Ou seja, nada mais, nada menos, que o Senhor está dizendo o seguinte, resumo da ópera. O Senhor está dizendo o seguinte, vocês, quando sentirem vontade de comer carne, ok, vocês estão liberados para fazer um churrasquinho entre vocês e comer. Entretanto, tem condições das quais vocês deverão fazer para poder preparar esta carne para vocês comerem, para não me afrontarem segundo a minha lei. E que condições seriam essas? Vocês vão pegar o animal, degolou o pescoço. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se vocês já viram. Vocês podem ver qualquer vídeo do exército, quando o exército está em treinamento, que eles estão no meio do mato, tem vídeos na internet aí ensinando. Eles pegam um coelho, ou uma galinha, enfim, degola o pescoço do coelho, um exemplo. Eles pegam o animal, já limpa logo e bota no fogo para fazer o churrasco? Não. Eles degolam o animal, faz tipo um cabidinho assim, entre uma árvore e outra, coloca o animal de cabeça para baixo e aquele sangue principal ali que está correndo da veia, ele vai respingando, pingando, pingando, pingando. Quando ele termina de pingar aquele sangue puro ali, só assim eles tiram o animal, limpa, tira aquele pelo do animal, limpa, né, o animal e corta ele do jeito que querem e colocam no fogo para fazer aquele churrasco. É isso que o texto está se referindo. Eles tinham que pegar o animal, degolar o animal, colocar de cabeça para baixo para aspergir o sangue, né, como está escrito aqui, ou aquele sangue principal que corre nas veias, cair, vai esperar cair o sangue todo, né? Cai aquele sangue principal ali correndo das veias, pulsando das veias, sai aquela porção de sangue, aí sim você tira, limpa o bicho, prepara e coloca para assar. É nada mais, nada menos que é sobre isso que o texto está se referindo. Ó, versículo 24, vou ler de novo. Vocês não comerão o sangue, derrame-o no chão como se fosse água. Viram? Degolou o bicho, vira de ponta cabeça, derrame-o no chão como se fosse água. O sangue vai ficar aspergindo, vai ficar pingando. Entenderam? Vai sair aquela porção principal de sangue que está pulsando das veias ali do animal. O animal estava em adrenalina, né? O animal pressente quando vai morrer, né? Saiu aquele sangue principal ali, pronto. Está preparado para comer. Derrame-o no chão como se fosse sangue. Não o comam para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Sobre isso que o texto está se referindo. Nada mais, nada menos, o Senhor Deus está ensinando como preparar um bom churrasco, sem violar a lei, sem fazer aquela lambança, bebendo sangue igual um bicho. É fazer um processo limpinho, agradável ao Senhor, sem afligir a lei de Deus. É nada mais, nada menos do que isso. Tem nada a ver com doação de sangue. Está entendendo como esse pessoal é perturbado? Vamos para o último texto, o quarto texto. Vamos agora, pessoal, para Atos, capítulo 15, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Quais exigências? Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Mais uma vez eles usam esse texto erradamente para dizer que supostamente eles estariam, aspas, provando que Deus estaria condenando a doação de sangue
por conta desse texto aqui. Vocês viram alguma coisa demais aqui? A única coisa que a gente consegue enxergar aqui é que o texto está se referindo a sacrifícios de idolatria. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Que exigências são essas? Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, vírgula, do sangue. Do sangue de quê? Do sangue de animais sacrificados aos ídolos. Qual a dificuldade de entender o texto? Vírgula, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Rituais imorais, rituais de paganismo, idolatria, costumes idólatras. É sobre isso que o texto está se referindo. Quando a gente volta aqui, ó, da carne de animais estrangulados e da carne de animais estrangulados. Isso me vem à cabeça agora. Uma vez eu vi uma reportagem, acho que foi na Record, se eu não me engano, lá para aquele lado da África. O repórter da Record estava fazendo uma reportagem, acho que o cara, não sei se era bruxo, umbanda, candomblé, essas religiões aí. O cara era curandeiro, a mulher tinha levado uma criança que estava com uma enfermidade, e aí eu estava com uma doença lá, não sei se era câncer, era uma doença lá que ele estava, e o tal do curandeiro lá, dessa religião, ele colocou o garoto pelado, o garoto devia ter mais ou menos uns 7 anos de idade. Aquela região da África bem pobre, que tem essas religiões aí de candomblé, bruxaria, satanismo, essas coisas aí. O cara pegou um galo, torceu o pescoço do galo vivo, quebrou o pescoço e começou a dar banho no garoto com o sangue do galo. O garoto começou a se bater. É sobre estes rituais pagãos, paganismo, que o texto está se referindo. Essas coisas que acontecem lá, acontecem aqui no Brasil também, já acontecia na época. Essas coisas não são novas. É sobre isso que o apóstolo Paulo está alertando a igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. 2 pontos. Que exigências essas? Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, vírgula, do sangue, vírgula, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Entenderam, pessoal? É sobre estes rituais pagãos, paganismo, coisa imunda, maldita, perante o Senhor, que o Senhor está se referindo no texto. Tem nada a ver com doação de sangue. Coisas que acontecem no nosso tempo com essas religiões, candomblé, bruxaria, espiritismo, satanismo. Eu não sei se o espiritismo faz essas coisas, né? Mas, enfim, todos esses rituais pagãos, é sobre isso que o texto está se tratando. Não tem nada a ver com doação de sangue. Se quiser, eu posso até voltar um pouquinho ali, o versículo 28, né? Vamos ler do versículo 22. A carta do concílio aos cristãos gentios. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na
Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verdadeiramente o que estamos escrevendo. Versículo 28, que é o texto que eles usam. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. 2 pontos. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Que tudo lhes vá bem. Até aqui. Então, pessoal, ficou bem claro sobre o que o texto se refere, sobre a prática de sacrifício a ídolos, para eles abandonarem esses costumes, coisa que devemos fazer no nosso tempo também. Entenderam? Então não tem nada a ver com doação de sangue. Então, pessoal, após eles terem dado essas 4 relações de textos, supostamente provando para nós que Jeová está proibindo que as pessoas doem sangue, ou que aceitem a transfusão de sangue, porque supostamente Jeová iria condenar quem fizesse tais coisas abomináveis para Jeová. Eles complementam o site deles escrevendo assim após darem esses 4 textos. Além disso, para Deus, o sangue representa a vida. E aí eles colocam o texto de Levítico, capítulo 17, versículo 14, que é o texto que eu já li, mas faço questão de ler de novo. Levítico, capítulo 17, versículo 14, diz assim: porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Aí eles colocam assim, pois todo aquele que comer será eliminado. E aí, como eles já receberam uma lavagem cerebral que, segundo a religião deles, né, Deus está doidinho para matar todo mundo. Segundo a doutrina dos testemunhos de Jeová, Deus está possesso. Deus está doidinho para matar. Eles veem aqui, ó, que eles ganham o povo através do medo, né? O povo testemunho de Jeová serve a Deus com medo, não com temor. Existe uma enorme diferença entre ter temor a Deus e ter medo de Deus. A última coisa que Deus quer é que tenhamos medo dele. Temor é uma coisa, medo é outra. Só que a lavagem cerebral ali foi feita pesada, né? É um troço pesado ali naquele povo, né? E eles ouvem a palavrinha será eliminado, o povo se caga de medo, né? Mas, pessoal, o texto dele está dizendo, além disso, para Deus, o sangue representa a vida. Até aí, como eu disse no início do estudo, até aí qualquer religião, ninguém está negando que para Deus o sangue é a vida. Isso daí, pessoal, quer dizer nada. Só que você vê como é que é um troço maligno. Eles fazem igual Satanás fez com Eva lá no Éden. Pegou uma lei de Deus, misturou verdade com mentira e enganou Eva. É isso que Satanás fez nessa doutrina Testemunho de Jeová, assim como ele faz em muitas religiões. Satanás se apropria da lei de Deus, da instrução de Deus, pega a verdade de Deus, insere mentira, distorce tudo e joga para o povo. E as pessoas caem. Assim como os testemunhos de Jeová caem, né? E com isso, essa brincadeira toda, muitos morrem. Muitos
negam receber sangue, muitos se negam a doar sangue, e aí, né, o pior acontece, e o diabo gosta. Então, esse texto aqui, ó, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, até aí ninguém está negando isso. Mas eles complementam, né? Eles jogam porção de verdade, porção de mentira, e assim o povo segue sendo enganado. E aí, pessoal, vai estar assim, ó. Então, nós evitamos tomar sangue. E para finalizar, pessoal, no site deles vai estar assim. Então, nós evitamos tomar sangue por qualquer via, não só em obediência a Deus, mas também por respeito a Ele, como dador da vida. Nossa, como eles são obedientes a Jeová, né? Distorcem a Bíblia por inteiro, manipulam a Bíblia para segregar um povo escravo de uma doutrina maligna, e assim como eles arrastar multidões para o inferno, eles estão sendo muito obedientes a Jeová. Eles usam um termo aqui, ó. Não sei se vocês repararam. Então nós evitamos tomar sangue. Quem toma sangue? A expressão correta é que eles começaram a usar aqui no começo, ó. Porque os testemunhos de Jeová não aceitam transfusão de sangue. O termo correto científico é transfusão de sangue, não tomar sangue. Só que eles usam isso, a expressão tomar sangue não é à toa, porque vários textos que eu acabei de ler, foram os textos que eles deram, está se referindo ao quê? A comer sangue, beber sangue. Então eles querem entrar na mente do povo, usar esse link. Só faria sentido, pessoal, essa doutrina deles, esse link dos textos, se a pessoa for, por acaso a pessoa doar sangue assim, vou doar sangue. Pega a garrafa de 2 litros, vira no gargalo assim, ó, blum, 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 bebe sangue. Por acaso alguém é vampiro para fazer isso? Não é. Os textos diz respeito a você beber sangue, comer sangue. Por que está comer sangue? Em relação à idolatria a ídolos, paganismo, sabemos que tem muitos costumes, que a pessoa toma banho de sangue, bebe sangue, aqueles costumes porcos, imundos, que para nós é nojento, que dirá para Deus. E aí eles tomam essa palavra e colocam aqui para entrar na mente do povo. Então, nós evitamos tomar sangue. Por acaso alguém, quando está doente, está no hospital precisando de doar sangue, o médico falou, peraí, precisamos que você receba a transfusão de sangue, tá, amigo? Tá bom, paciente? Vimos aqui na sua ficha médica que você tem o sangue, por exemplo, A positivo. Temos ali sangue A positivo, prontinho para doar para você. Você aceita? Aceito. Aí por acaso o médico vai vir com uma garrafa de 2 litros de sangue. Então, vamos transferir o sangue para você? Levanta aí, ó. Fica em posição de Foley, aqui sentado, na cadeira. Pega e vira essa garrafa de 2 litros, vira no gargalo assim, ó. Blum, 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 toma sangue, por acaso alguém bebe sangue. Recebe transfusão de sangue assim? Não. Então o texto não faz sentido nenhum. Teria que ser desse jeito para pelo menos ter algum sentido esses textos que eles estão dando em referente a Deus está condenando por doar sangue. Só que não faz sentido algum, porque é agulha, transfusão de sangue. Ninguém vai virar a garrafa de sangue no gargalo assim, ó, na boca e vai beber. Não é vampiro fazer isso? Então você vê que eles passam vergonha até nisso. Mas vergonha ainda são os que creem nisso e prega isso com toda a veracidade, como se estivesse sendo as pessoas mais corretas, né? Os iluminados pela palavra. Estão passando vergonha e estão achando que está abafando. E aí a gente refuta, pessoal, esse texto,
esse argumento deles extremamente hipócrita e egoísta e assassino, suicida, com Mateus capítulo 12, do 3 ao 5. Vou ler para vocês e finalizar o vídeo. Vou fazer melhor. Vou ler Mateus capítulo 12, não vou ler do versículo 3 não, vou ler do versículo 1 até o 5. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ou seja, em outras palavras, no nosso tempo seriam os testemunhos de Jeová, vendo o pessoal doar sangue, falando: ó, vocês estão doando sangue. Vocês estão fazendo o que Deus não permitiu. Né? São os fariseus do nosso tempo, os donos da lei, os aplicadores da lei, sabichões da lei. E aí olha o que o Senhor Jesus responde. E ele respondeu, ele é quem? O Senhor Jesus. Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanaram esse dia e, contudo, ficaram sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras: desejo misericórdia, não sacrifícios. Ou seja, o Senhor Jesus está desejando misericórdia. Em outras palavras, agora no nosso tempo seria: quando você vê muitas pessoas nos hospitais precisando de sangue, e você vai lá e se compadece e doa sangue, você está fazendo o quê? Descumprindo a lei de Deus? Ou cumprindo a lei de Deus? Cumprindo, porque você está fazendo isso aqui, ó, desejo misericórdia. Você está vendo muitas crianças, muitos idosos, muitos jovens precisando de sangue para sobreviver, e você, pelo ato de misericórdia, está doando seu sangue em prol de uma vida do qual você nem conhece. É um ato de misericórdia, amor ao próximo. Ó, desejo misericórdia, não sacrifício. Não teriam condenado inocentes. Isso também cai como uma luva para os testemunhos de Jeová. Pois eles, impondo que supostamente Jeová está condenando quem doa sangue ou recebe sangue, eles estão condenando inocentes. Condenando o quê? Condenando a morte. Porque muitas pessoas não recebem sangue, acabam morrendo. Os próprios familiares e pessoas que se dizem irmãos na fé, que vê os seus parentes precisando de sangue, e por conta dessa doutrina imposta, pessoas deixam de doar sangue para o seu próximo, para os seus familiares, muitas vezes para os seus filhos, para sua mãe, para o seu pai, para os seus familiares, né, mais próximos. Estão condenando essas pessoas. Ou seja, estão condenando inocentes, que por conta de uma doutrina maligna, vivem em um tempo de ignorância e acabam se sujeitando a essa doutrina maligna e expondo as suas próprias vidas, muitas vezes chegando a óbito, negando sangue, negando vida para o seu próprio pai, para o seu próprio filho, para a sua própria mãe, para os seus próprios amigos. E aí, quando a verdade vem à tona, eles descobrem que se tivessem doado sangue para aquele ente querido, poderiam ter salvado a vida. Mas por conta da maldita doutrina dos testemunhos de Jeová, que supostamente Jeová está condenando quem doa sangue, eles caíram nessa cilada. E o que acontece? Muitos vêm a óbito. Muitos o quê? Inocentes. Então eles estão o quê? Não teriam condenado inocentes. Você está vendo como é que a palavra
cai como uma luva sobre eles. Vou ler de novo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo, misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Viu como é que cai como uma luva para eles? Versículo 8. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Entenderam? Então, pessoal, terminando por aqui o estudo, a explicação dessa doutrina totalmente antibíblica. O Senhor Deus, tanto Deus Pai quanto o Deus Filho, o Senhor Jesus, eles aceitam, eles se agradam que você doe sangue e que você receba a transfusão de sangue caso você venha precisar. Você doe sangue para algum familiar, algum amigo. Esse ato é sim um ato agradável ao Senhor, tanto ao Pai quanto ao Filho. Ele ficará com certeza muito agradável se vocês fizerem esse ato de misericórdia. Como diz na palavra, desejo misericórdia. Doação de sangue é um ato de misericórdia ao próximo do qual você nem conhece e você está salvando uma vida aí. E com certeza o Senhor estará muito feliz com esse ato maravilhoso. Entenderam, pessoal? Então, envie esse vídeo para um testemunho de Jeová para que o Espírito Santo possa iluminar a mente dessa pessoa para o próprio bem dela. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo esclarecimento sobre a doutrina maligna dos testemunhos de Jeová e outras doutrinas também. Inclusive até dentro da doutrina evangélica, que aqui eu não carrego placa de igreja. Eu carrego a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que devemos colocar no nosso coração e não placas de igreja. É por isso que o mundo está do jeito que está, né? Tantas distorções bíblicas, pessoas que se apropriam da palavra de Deus para seu bel prazer e não está nem aí com o que Deus acha ou o que deixa de achar. Muitos cabeças que estão nessas congregações são pessoas que não têm um pingo de amor a Deus e ao próximo e que não têm nenhum temor a Deus. Senão não fariam o que fazem. Entendeu, pessoal? Então vou ficando por aqui. Até a próxima.